Olá! Ingressar no setor público é o sonho de muitos brasileiros. Eles são atraídos pelos bons salários, pela estabilidade e até mesmo pelo emprego em tempos de desemprego crescente. Mas o caminho para chegar até lá não é fácil. Muitos concursos são mais concorridos que os principais vestibulares do país. Mas os números não assustam quem tem na carreira pública um objetivo de vida. No ponto de encontro de hoje, o universo dos concurseiros. Prestar concurso público não é prestar para passar, é prestar até passar. Então você tem que insistir, porque se você deu o primeiro passo, entrou na fila, não tem como, vai chegar. A história de quem sonha com a carreira no funcionalismo. A gente tem que ser muito regrado para conseguir manter aquela rotina que você se propôs diariamente a estudar, né? E quem contrariou todas as expectativas e abandonou o cargo público depois de ser aprovado. Não era aquilo que eu queria para a minha vida, né? Porque é uma coisa um pouco monótona você trabalhar no serviço público. É agora, no Ponto de Encontro. Eles são milhares, dedicam anos da vida aos estudos e não desistem mesmo diante de várias tentativas frustradas. São os concurseiros, pessoas interessadas em ingressar no setor público, mesmo que isso signifique abrir mão de muita coisa, inclusive da mudança no estilo de vida. A hora que ela toma essa decisão de participar de um concurso público, o principal é uma estratégia, é um projeto que envolve disciplina, projeto de estudo. Então, quanto tempo essa pessoa diariamente ou semanalmente vai dispor para essa sua preparação? Porque concurso leva um tempo. Então, numa palavra, a ideia é projeto. O principal é ela ter consciência de que é um projeto, é uma meta, né? É a mesma coisa da pessoa que faz uma faculdade de medicina, a meta dela é ser médico. Então, ela tem que ter essa posição de que é uma meta e você tem que correr atrás do objetivo. Então você tem que estudar, você tem que, às vezes, abrir mão de algumas coisas, de uma pizza num sábado, porque você precisa ter essa consciência de se preparar. É isso, seja com um curso preparatório, seja com aula online, seja um material direcionado, mas é saber e escolher uma função. Então, por exemplo, você tem a oportunidade de prestar vários concursos, mas o ideal é que você se posicione e estude direcionadamente para pelo menos um. Conhecimento, em primeiro lugar, do concurso que eu vou fazer. Eu tenho que conhecer o edital. O edital, ele é composto pelas matérias que serão exigidas, no caso do concursando, da concursante. Então, eu tenho que conhecer o edital para balizar meu estudo. Tenho que conhecer o edital, tenho que conhecer também a banca organizadora, como é que serão formuladas essas questões. Isso dá para se aferir pelas provas anteriores. Resolvendo provas anteriores, eu tenho uma noção de como que isso vai me ser perguntado. Então, traçando essa estratégia, com o conhecimento da matéria que limita o estudo, o campo de estudo e a forma que esse estudo vai ser exigido, assim que se começa. Primeira coisa, é você buscar uma coisa que te satisfaça, né, profissionalmente. Então, buscar uma área que tenha a ver com o seu perfil, que é uma coisa que você gosta de trabalhar, que você entenda qual é a função do cargo, que você respeite isso. E aí, a partir daí, a gente consegue ir ajudando a pessoa a ir subindo degrau por degrau. Então, a pessoa escolheu qual é o cargo, em cima disso a gente vai ver quais são as disciplinas do concurso, a gente monta de acordo com o edital. Então, eu tenho um curso direcionado, um exemplo, para o TRT, que é um concurso que está autorizado aqui de Campinas. Então, eu sei quais são as matérias específicas para aquele determinado concurso. A gente apresenta isso para o candidato e aí cabe a ele decidir. Por exemplo, tem gente que tem muita dificuldade com matemática. Então eu não vou procurar um concurso que tem muita parte de exatas. Então a gente vai direcionando. É um projeto, por isso que eu te disse que é um projeto. A gente vai direcionando a pessoa para que seja uma coisa que englobe tudo, desde a sua satisfação até a aprovação, que senão a caminhada não faz sentido. E para se preparar, vale de tudo, desde estudar em casa até procurar ajuda especializada. Nossa equipe foi conferir como é o dia a dia de quem estuda para passar em concurso. Acompanhe. A procura pelos cursos preparatórios para concursos públicos aumentou mais de 30% desde o ano passado no Brasil. A busca por estabilidade, benefícios e perspectivas de carreira fez muita gente voltar para as salas de aula. A crise no mercado de trabalho foi o que impulsionou a procura por este cursinho em Campinas. Hoje aumentou muito, né? A procura está bem maior devido à estabilidade, né? Hoje você tem um curso superior, você tem uma pós e está
sem estabilidade, está desempregado. Então a procura aumentou muito. Atualmente, cerca de 120 alunos frequentam o local e almejam uma vaga no serviço público. Emilson é um deles. O analista de sistemas está desempregado há mais de um ano e busca nos editais uma nova oportunidade de carreira. A gente tem que ser muito regrado para conseguir manter aquela rotina que você se propôs diariamente a estudar, né? De manhã, então, eu faço o curso até ao meio-dia, né? E à tarde, entre a tarde e noite, eu gasto aproximadamente 3 horas de estudo diariamente. A rotina de estudos é puxada e há quem garanta que concurseiro não tem folga. Tem um concurseiro que ele entra sempre, ele tem muitos concursos que eles passam num cargo inferior, com estabilidade, ele faz uma universidade, ele já presta para depois para concursos com nível superior, que hoje a gente tem para o médio e tem para o superior. Eles não param, concurseiros estão sempre buscando sempre a melhor. Com organização, disciplina e muito estudo. É desta forma que a Júlia vem levando a vida há 2 anos. Como não tem tempo de frequentar uma sala de aula, ela acompanha algumas aulas online para se preparar para os concursos públicos. Diariamente, Júlia dedica 7 horas para terminar o doutorado em Química e mais 7 horas intercaladas com os intervalos que encontra para estudar. É desta forma que ela pretende garantir um cargo público dentro de sua área de atuação. Eu tento ocupar todas as horas do meu dia. Por mais assim, se eu estou no trânsito, eu tento escutar alguma coisa. Eu já gravei a Constituição uma vez, já peguei na internet para escutar no carro. Então, por exemplo, eu tenho um despertador natural, né? Que é meu gatinho. Então ele me acorda às 5h30 da manhã, geralmente. Então, no máximo 6h30, 7 horas já estou na Unicamp. Então eu começo meu doutorado às 9h. Então eu tenho 2 horas antes de começar. Então são 2 horas de estudo. Se eu estou com o edital aberto, são 2 horas bem pesadas. Então, depois eu vou fazer o doutorado, almoço rápido para ter um tempo livre para estudar para concurso. Aí eu chego à tarde, depois do doutorado, depois de fazer toda a rotina de laboratório que eu tenho, de montar artigo, ler artigo, ainda vou estudar à noite. A gente sabe que não é uma vida fácil, né? Mas o que me levou, acho que é a resposta de 99% dos concurseiros, que é a estabilidade. E dependendo da área que você tá, a facilidade de entrar para o concurso na sua área é mais fácil. Por exemplo, eu sou química, então um jeito mais fácil de entrar na minha área seria através de concurso público. Nestes 2 anos de dedicação, já foram mais de 5 concursos prestados. Para a Júlia, um dos maiores desafios que o concurseiro pode enfrentar é manter-se motivado e persistente nos estudos enquanto espera ser chamado para a sonhada vaga. Estou esperando faz 1 ano a Sanasa me chamar. O que, digamos assim, motiva é que ela está chamando outros cargos, entendeu? Então você tem que ficar atento a Diário Oficial, sempre estar em contato com grupos do Facebook ou do WhatsApp que acabam dando algumas informações novas para você. Então isso acaba estimulando, chamou um cargo, você acaba tendo uma renovação ali, né? Fora que o importante eu acho, passou em um, não levar a sua vida toda para esse, tem outros concursos. Pode ser que os editais sejam mais rápidos, entendeu? Tem concursos que não tem etapas de título, não tem etapas de TAF, que eles falam de parte física, então são mais rápidos. Então depende do concurso, tem um tempo estabelecido, mas o importante é não tentar manter a serenidade nesse tempo, né? Uma coisa que eu estou tentando aprender também. A parte emocional para o concurseiro é muito complicado. Porque tem pressão familiar, tem pressão de todos os lados, né? Ainda mais a financeira, que é mais cobrado hoje em dia, né? Então eu tento ficar calma. É difícil, mas a gente tenta, né? O cursinho tem esse seu valor, por quê? Porque ele traça uma trilha para o concursando. Ele destaca, por meio dos seus professores, por meio de apostilas, do material de estudo, qual que é o mecanismo mais fácil, mais rápido de se chegar à aprovação. Mas tem que se saber, quem se submete a um concurso tem que ter a consciência de que demora. Isso daí nós estamos falando de anos, dependendo do concurso. Então, por exemplo, na nossa área de direito, quem vai prestar uma prova para magistratura, juiz, prova para promotor, prova para defensor público, prova para procurador do Estado, aí nós estamos falando em no mínimo 3 anos de preparação. Então, sem dúvida, a disciplina durante esses 3 anos de estudo contínuo e, além disso, muita autoestima, muita autoconfiança. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa está bem preparada,
se submete a todo esse tempo que nós mencionamos, chega na hora da prova, aí por uma infelicidade não passa e com aquela derrota inicial acaba entregando todo aquele período que ficou estudando para o chão. Esquece aí que ela estava preparada, está se preparando, é um caminho, é um projeto de vida profissional, porque é um investimento. Aí a pessoa ela vai escolher um determinado concurso, ela tem que ter isso em mente. Se ela se identificar, isso vai ser para o resto da vida. Portanto, se é aquilo que realmente ela quer, parece-me que vale muito a pena. O interesse por ser servidor público, pela carreira pública, está ligado à questão da estabilidade. Nós sabemos que no setor privado você não tem garantia de emprego. O trabalhador do setor privado pode ser frequentemente substituído e é substituído, diferente no setor público, quando você tem uma carreira, onde você tem maior estabilidade, é que significa maior segurança, maior previsão. Isso é um fator muito importante. Outro fator importante, mas que está sendo, no momento, passando por mudanças, é a questão da aposentadoria, é a questão da garantia do salário no momento da aposentadoria. É lógico que hoje nós temos uma reforma da Previdência que vai atingir o servidor público, então você já não tem mais essa garantia do salário integral ao se aposentar. Mas, de qualquer forma, nós temos que pensar que é uma carreira estável e que, ao longo dos anos, o trabalhador, o servidor público, ele progride na carreira, ele vai crescendo em termos de salário, de funções, de obrigações. Hoje, na iniciativa privada, a gente não tem essa estabilidade que você encontra, no caso, no poder público, né? E isso é verdade. Você tem essa estabilidade, essa segurança. Por exemplo, sair de férias e saber que você vai voltar e o seu trabalho está lá, que você vai receber o seu salário, que você vai ser respeitado como funcionário. Então, tudo isso chama muita atenção. E a ideia que é equivocada de que você vai trabalhar e vai ser uma mamata, você vai ganhar o seu dinheiro e você nunca vai ser demitido. E não é isso. Você tem estabilidade, mas isso é de acordo com a sua responsabilidade no trabalho. Não quer dizer que o funcionário público não pode ser demitido. Existe um processo administrativo, isso pode acontecer sim, mas é muito mais difícil, claro. Porque você tem muito mais qualidade, né? A iniciativa pública te dá muito mais qualidade para você trabalhar. E eu acho que esse é o ponto principal. Pensando em épocas de crise, como o nosso país vivencia, no âmbito do serviço público não existe esse temor de ser mandado embora, de ser demitido. A não ser que, obviamente, a pessoa contribua para isso. Pratique atos imorais, atos de corrupção e realmente aí vai ser colocado para fora do serviço público. Mas do contrário, se nós pensarmos aí com um alto índice de desemprego, a ideia do serviço público, a principal chamada para concursando é justamente a estabilidade. Por quê? Porque, como regra, no âmbito do serviço público, depois de 3 anos, o servidor ele se torna estável. E para perder o cargo é difícil. Difícil no seguinte sentido, sobretudo quando há atos imorais. Mas apesar deste grande atrativo que é a estabilidade, tem gente que desiste do cargo público mesmo depois de ter enfrentado a maratona de provas de classificação. Seja por não pertencer ao perfil desejado para o cargo ou até mesmo na procura de novos desafios para a carreira, há quem faça o caminho inverso, de volta ao setor privado. Cerca de 12 milhões de brasileiros sonham em ingressar na carreira pública todos os anos. Apesar da forte concorrência, a estabilidade financeira mantém essa parcela da população disposta a gastar horas de estudos para atingir tal objetivo. Renan, à época com 23 anos, também resolveu seguir esse caminho. Após a faculdade, eu fiquei 6 meses estudando muito intensivamente, tanto para a prova da OAB, né? E aí eu aproveitei e estudei para o concurso junto, e talvez principalmente. E aí deu certo. Você chegou a prestar quantos concursos para poder passar? Rapaz, eu passei no primeiro, que eu prestei esse do Ministério Público do Estado de São Paulo como analista, foi o primeiro. A aprovação precoce pegou o jovem de surpresa. Eu fiquei radiante, né? Achei que a vida tinha... Os desafios da vida tinham acabado ali. Óbvio que eu gostaria, almejava passar em outro concurso, porque o concurso que eu passei era para analista, apesar de ser exclusivo para bacharel em Direito, etc.
não é o top, né? Não é a carreira top do Ministério Público, que é de promotor de justiça, por exemplo, ou da Defensoria Pública, que era defensor público. Juiz eu nunca tive muita vontade de ser. Mas enfim, eu pretendia estudar para esses outros concursos, pretendia trocar a carreira, né? Subir, melhorar, mas ali eu já achava que a parte mais difícil tinha ficado para trás. Mas não ficou. 4 anos após a posse, Renan percebeu que o serviço público era incompatível com os próprios ideais. Eu vi que era uma coisa muito monótona para a minha vida, não fazia parte dos meus ideais, né, porque eu sou um liberal, eu acredito na iniciativa privada, eu acho que a gente tem muito funcionário público nesse país, então tudo isso acabou saturando e eu resolvi procurar outras alternativas, né, ao serviço público. Decisões como esta ocorrem em todo o país, sobretudo em tempos de crise. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, as principais razões para que o servidor peça a exoneração são a desmotivação com o cargo, salários atrasados, incertezas de reajustes e a possibilidade de perder benefícios. Mesmo com a reprovação da família, Renan deixou o Ministério Público e abriu sociedade em um escritório de advocacia. O ônus de ser advogado, de ser um profissional liberal é esse, né? Você não tem muita certeza quanto que você vai receber no futuro, mas você tem que se planejar, você tem que saber fazer economia quando você vai bem para os momentos difíceis, né? Para o período de vacas magras, e tem dado certo. E hoje você se sente pelo menos mais feliz, mais estimulado para poder levantar? Sim, sem dúvida. Eu estou muito mais contente e, inclusive, as perspectivas são melhores, né? Porque no serviço público, como eu disse, era aquilo. Só aquilo. Parava por ali. Eu não ia mudar, né? Ia ser todo dia a mesma coisa. Na advocacia, não, né? Cada dia é um desafio diferente, cada dia é uma pessoa diferente que a gente tem que ajudar, né? Porque o nosso trabalho é ajudar as pessoas, né? Então, é bastante desafiador. Tem muitas perspectivas, então é bem diferente. Mais experiente, hoje ele aconselha os novatos a pensarem muito além da estabilidade financeira. A estabilidade financeira é um objetivo que todo mundo deseja, né? Mas não é só isso, né? A sua vida profissional ela é composta de muitos outros fatores. E um deles é a realização, é fazer o que você gosta, o que você deseja. E eu acredito que muita gente é levada para o funcionalismo público justamente por conta dessa estabilidade, mas ela esquece de relevar todos os outros fatores, todos os outros elementos que vão deixá-la feliz e realizada profissionalmente. E isso tem que ser muito considerado. Cada vez mais se exige do serviço público eficiência, celeridade, efetividade do serviço. Então, os servidores públicos, com essa administração mais moderna, desburocratizada, o cidadão tem total direito a essa prestação razoável, eficiente do serviço. Sob essa perspectiva, o servidor, portanto, ele tem essa cobrança. E em cima dessa cobrança faz com que ele saia dessa pecha que sempre foi atribuída de algo estagnado. Não, tem carreira. Por exemplo, há uma ascensão no âmbito aí das carreiras públicas, com o tempo, obviamente, por antiguidade, que é um dos critérios, mas não o único. A gente tem também o critério do merecimento. Aquele servidor público que é mais dedicado, aquele que se mostra mais afinado com o serviço que exerce, esse ele vai ascender na carreira, e quando a gente fala de ascensão na carreira, isso também traz um aumento na remuneração dele. Nós temos alguns cargos que isso é muito mais visível, como por exemplo no caso da Polícia Militar, que isso é muito mais visível, né? Mas praticamente em todo o cargo do serviço público, você vai alcançando degraus acima, né? Você vai subindo de cargo. Tem alguns que você precisa prestar um novo concurso para que você consiga chegar no cargo. Por exemplo, nós temos diferença de técnico e o analista, que normalmente o técnico é o de nível médio e o analista é de nível superior. Mas no cargo de técnico, você vai subindo, não necessariamente para ser um analista, mas como técnico. Então você pode chegar à chefia, você vai subindo. A grande maioria tem isso, tem plano de carreira lá dentro. Agora, para mudar o status de técnico para analista, aí sim você tem que prestar um novo concurso. Mas, assim, praticamente todos você tem o plano de carreira. Com a estabilidade, você tem a obrigação, em primeiro lugar, em desenvolver um bom serviço, aquele cargo que você desempenha, essa é a importância primordial. Mas, dentro daquele contexto, se você conseguir realizar outras atividades complementares, como nesse caso, eu acho que daí a realização pessoal ela é muito maior.
Além das provas, uma preocupação já natural de todo concurseiro, um outro assunto tem chamado a atenção de quem se prepara para ingressar no funcionalismo: a reforma da Previdência. Ela deve alterar alguns benefícios específicos para quem faz parte desse setor e já está gerando debates. Nós estamos no Brasil, aí nos últimos meses, numa grande discussão sobre a reforma da Previdência Social. O que se pretende é eliminar alguns privilégios, tanto do setor privado, mas principalmente do setor público. O que está em discussão é fazer com que as regras aplicadas ao setor privado sejam as mesmas regras aplicadas ao setor público. Isso significa que, logicamente, você vai eliminar aquela garantia da aposentadoria integral, isso já não existe, além disso, se pretende aumentar as exigências para que o servidor público possa obter o direito à sua aposentadoria, tipo ampliar o tempo mínimo de prestação de serviço para que ele possa se aposentar. Então, são algumas mudanças que atingem diretamente o servidor público, do tempo que ele tem que ficar na carreira e o fim dessa garantia, desse privilégio de ter um salário mais elevado no setor público do que no setor privado ao se aposentar. O maior impacto é futuro. Futuro em termos de aposentadoria. Porque no âmbito do serviço público, também é algo que sempre chamou muito candidato para as vagas de serviço público, foi a garantia da aposentadoria integral. Então, a partir do momento que a pessoa passasse a aposentadoria, ela continuaria recebendo aquilo que receberia se estivesse em atividade. No âmbito do serviço privado, não é assim. A gente tem o teto do regime geral de previdência social. Então, se eu ganho mais, eu vou recolher até o teto e vou receber simplesmente o teto. Essa transição ela tem acontecido no Brasil. Cada vez mais, o regime próprio dos servidores públicos tem sido levado a se aproximar do regime geral de previdência social. Hoje, quem entra num cargo público vai receber, em termos de aposentadoria, o teto do regime geral de previdência social. Então, ele tem que ter essa programação, ele vai ter que fazer, vai ter que destinar um valor do seu salário, da sua remuneração, para uma previdência complementar. Talvez esse seja a grande pedra de toque da reforma previdenciária, porque da trabalhista, normalmente, quando a gente pensa em serviço público, o servidor público ele submete também, dependendo, ao regime seletista. E aí a reforma trabalhista ela tem impacto. Agora, muitos cargos públicos, eles são inerentes ao serviço público pelo regime estatutário. Então, esse regime próprio, como uma aposentadoria depois de um tempo de contribuição, depois por idade, e que, como regra, as alterações elas acontecerão. Mas é o que eu digo, principalmente para quem ingressa. Como quem ingressa normalmente é muito novo, vai ter que trabalhar bastante, vai ter que contribuir bastante, não vai ser só essa reforma previdenciária que ora se discute. Então, eu acho que esse não é algo para se preocupar agora. A necessidade de se preocupar para o futuro, quando eu me aposentar, a previdência complementar, mas eu acho que a gente tem bastante tempo para fazer esse tipo de gerenciamento. Eu acredito que a carreira pública é atraente hoje e vai continuar a ser muito atraente. Nós temos que lembrar que, por exemplo, está havendo aí toda uma reforma trabalhista que atinge diretamente o trabalhador do setor privado, e esse trabalhador do setor privado, ele está, assim, digamos, as mudanças estão fragilizando as relações de trabalho em relação ao setor privado. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ver é uma rotatividade maior dos trabalhadores do setor privado, algumas coisas como um trabalho intermitente que vai surgir, então, enfim, que vão significar, digamos assim, trazer mais dificuldades para o trabalhador do setor privado. E aí, nesse aspecto, ser um servidor público continua a ser atraente, continua a ser uma boa carreira. Então, eu acredito que nos próximos anos é possível que se retome os concursos públicos e que haverá grande demanda das pessoas por prestar esses concursos para se transformar num servidor público, porque a carreira continua sendo atraente.
mesmo com essa questão de alguns privilégios que estão sendo discutidos aí, que se quer eliminar na reforma previdenciária, você tem que ver que é uma carreira que os salários são relativamente elevados, pagam bons salários, você tem a estabilidade, ao longo do tempo você progride na carreira, então são benefícios que você tem que considerar. Então, de tal forma que eu acho que a carreira é atraente e vai continuar sendo atraente, enfim, por muito tempo. Eu sempre digo que são 2 requisitos necessários para aprovação. O primeiro deles, sem dúvida, disciplina. Então, eu tracei um projeto de estudo, eu tenho que cumprir aquele projeto de estudo, isso é disciplina. Então, coloquei essas 2 horas por dia, só isso que eu disponho, porque eu trabalho, eu tenho a família, mas tem que cumprir isso religiosamente. Quando eu falo religiosamente, é também revisar, né? Tem que revisar a matéria. Então, em primeiro lugar, o estudo, que é inerente para qualquer tipo de sucesso profissional. E um outro, que eu também mencionei na nossa conversa, que é o da autoestima. É aí eu acreditar, é eu ter fé, eu ter esperança, saber que é possível. Tudo depende de mim. Então, quanto mais eu acredito e estudo, a minha chance é de realizar isso tranquilamente. O que não pode acontecer, como também a gente falou, às vezes sai um resultado negativo. A gente não passa numa determinada prova. E pegar aquilo, ficar desanimado, ficar com a cabeça baixa e não ter a coragem de levantar e prosseguir. E mais uma vez, isso aconteceu comigo, eu não passei em todas as provas que eu fiz. Cheguei a ficar em última fase de concurso, num concurso de 5 fases. Então tinha passado, superado 4. Na última, que a gente até brinca na prática, já não estava só com o pé dentro, estava com a cabeça, quase o corpo inteiro. Aí houve a reprovação. Claro, é natural a gente ficar desanimado, mas a gente tem que também olhar o lado bom da coisa. Pô, peraí, se eu passei 4 fases, falta um pouquinho mais só. Falta um pouquinho que acho que dá para continuar. Então são esses 2 requisitos que eu acho que o concursando, a concursanda, tem que pensar na hora de adotar essa prática para a sua vida profissional. Tem que estudar, não tem como, assim, não existe uma outra saída. Podem dizer o que quiser, mas não existe outra saída, tem que estudar. Então, estudar direcionado, você tem que ter disciplina, principalmente, né? Você tem que dispor de tempo, você tem que ter apoio, e apoio no geral, da família. Tem gente que se preocupa porque trabalha na iniciativa privada e tem medo. Então, assim, tem que ser um projeto que você tem que visualizar em todos os ângulos, todos os ângulos. Então, desde a sua família, porque eu tenho, por exemplo, alguns problemas com pessoas que querem prestar o concurso da Polícia Militar e a família não quer. Então, até esse trabalho a gente tem que fazer, pedir para a pessoa vir, para a gente conversar com a família. Então, tem que ser um apoio total, tem que ser um apoio total. Mas a conscientização de se preparar é o ponto inicial, é uma fila. E você começar a se preparar é você entrar na fila. Uma hora a sua vez vai chegar. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia, um ótimo sábado para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!